Olá pessoal, vamos começar a nossa unidade de probabilidade e antes de falar sobre esse conceito, vamos fazer uma revisão sobre teoria de conjuntos. Informalmente, a gente pode pensar em conjunto como um agrupamento de itens que compartilham uma propriedade em comum. Por exemplo, estes indivíduos eles podem ser agrupados segundo a raça, ou mesmo segundo o sexo. Isso tudo são agrupamentos que a gente forma seguindo uma característica comum. No baralho, da mesma forma, você pode agrupar as cartas segundo o naipe, a cor, o número, etc. Ou seja, a todo momento a gente está formando agrupamentos, a gente está trabalhando com conjuntos. E dependendo da descrição destes itens, a gente forma diferentes agrupamentos. E fazemos isso desde sempre. Desde criancinha a gente já trabalha com conjuntos sem mesmo perceber. Por exemplo, uma criança ao contar os seus brinquedos, na verdade ela está estabelecendo uma relação entre o conjunto de brinquedos com o conjunto dos números. A gente vai apresentar agora alguns conceitos da teoria de conjuntos que vão ser úteis para a gente no futuro. O primeiro é o conceito de elemento. Considere um conjunto ômega, então é esse o nome do meu conjunto, como sendo os números naturais menores do que 8. Ou seja, eu tenho o meu conjunto ômega aqui, e os números naturais menores do que 8 são esses. 0, 1, 2 até o 7. Então, elementos são todas essas quantidades que pertencem ao conjunto ômega. O segundo conceito é o de subconjunto. Considere agora não somente o conjunto ômega, mas também o conjunto A dado por 1, 2, 3 e 4. E a gente representa esse A na figura dessa forma. Nesse caso, todos os elementos de A também fazem parte do conjunto ômega. Então, dizemos que A é um subconjunto de ômega se todos os seus elementos estiverem em ômega. E a notação é dada dessa forma. O terceiro conceito é de complemento. Considere novamente o conjunto ômega, o nosso conjunto A, e agora o meu interesse é o complementar de A, que nesse caso é essa região em azul. É tudo dentro de ômega que não está em A. Nesse caso é o 0, o 6, o 7 e o 5. E a gente representa esse complemento de duas formas. A primeira é esse A com um C em cima, significando A complementar, ou um ômega menos o A. O próximo conceito é o de união. Então, considere novamente o meu ômega, considere o meu conjunto A, e agora vamos estabelecer um novo conjunto, que é o conjunto B, dado pelos números pares. Representando isso no nosso desenho, a gente tem esse resultado. Então, eu tenho o meu conjunto B, que é dado por 0, 2, 4 e 6, e o meu conjunto A, que permanece da forma anterior, com 1, 2, 3 e 4. A união entre o conjunto A com o conjunto B constitui esse conjunto união formado por todos os elementos de A ou de B. E a região na figura que expressa esse conjunto união é dado dessa forma. Mais uma definição é a de interseção. Então, antes a gente viu união, agora a interseção. É o conjunto de todos os elementos de A e de B ao mesmo tempo. Então, eles devem acontecer simultaneamente. Nesse caso, seria somente o 2 e o 4. Então, a minha região de interseção é essa. É também um conjunto. É o conjunto da interseção entre A e B. Então, essas definições são as mais importantes para a gente para o curso de probabilidade.
Mas é claro, tem muito mais definição, tem muito mais teoria nessa área de conjuntos. E a partir do que a gente viu, a gente consegue fazer muitas outras operações entre conjuntos. O A interseção com ômega, nesse caso seria o próprio A, porque como a gente viu, o A é um subconjunto de ômega. E da mesma forma, a união com ômega seria o próprio ômega. Uma segunda operação, a união com B, entre parênteses, complementar. Nesse caso, seria o A complementar, então eu aplico o complementar no A, eu aplico o complementar na união, virando interseção, e eu aplico o complementar no B. Terceiro exemplo, a interseção com vazio. Esse zero riscado significa o conjunto vazio. É um conjunto que não possui elementos dentro dele. Então, a interseção do conjunto A com o conjunto vazio resulta em vazio. E a união do conjunto A com o conjunto vazio dá o próprio conjunto A. Um quarto exemplo, a interseção com B união C. Então, a gente tem um B união C entre parênteses. Aqui o que a gente faz é meio que uma distributiva. A gente faz A interseção com B, união, essa união entre B e C aqui é essa união agora, A interseção com C. E existem várias outras operações que a gente pode fazer entre conjuntos. E antes mesmo de existir a contagem, os pastores já utilizavam a teoria de conjuntos. Eles tinham as ovelhas dentro dos currais e toda manhã eles soltavam as ovelhas para elas pastarem e no final do dia eles tinham que recolher. Mas como eles não sabiam contar, para cada ovelha que saía do curral, eles colocavam uma pedrinha dentro do saquinho. E no final do dia, para cada ovelha que voltava para o curral, eles tiravam uma pedrinha do saquinho. Assim, se no final do dia o saquinho estivesse vazio, era sinal que todas as ovelhas já voltaram para o curral. Então, com um simples exemplo como esse, a gente percebe conceitos complexos da matemática, como funções bijetoras, classes de conjuntos. Aqui a gente tem conjunto das ovelhas, conjunto das pedras, equivalência entre conjuntos e um conceito muito útil para a gente, que é o de cardinalidade. É uma medida do número de elementos do conjunto. O número de elementos no conjunto das ovelhas, o número de elementos no conjunto das pedras. Para o nosso exemplo anterior, a gente poderia calcular a cardinalidade, que é representada por essas duas barras, do conjunto A união B. Nesse caso, seria 6. Mas note que a cardinalidade do conjunto A união B não é igual à cardinalidade do conjunto A, que é dado por 4 elementos, mais a cardinalidade do conjunto B, que é também de 4 elementos. E isso porque a gente está contando o elemento 2 e 4 por 2 vezes. A gente conta quando calculamos a cardinalidade de A e quando calculamos a cardinalidade de B. Por isso, para que essa igualdade seja válida, a gente tem que subtrair uma vez a cardinalidade do conjunto da interseção, que seria, nesse caso, 2. E a essa igualdade que a gente acabou de construir, chamamos do princípio da inclusão e exclusão. Vamos ver um exemplo. Uma banda é composta de cantores e guitarristas. 7 pessoas cantam, 4 tocam guitarra e 2 fazem ambos. A pergunta é: quantos integrantes possui essa banda? Se considerarmos o conjunto C como o conjunto dos cantores e o conjunto G como o conjunto dos guitarristas,
o tamanho dessa banda é dada pela cardinalidade do conjunto C união com G. E a gente viu anteriormente que isso é igual à cardinalidade de C mais a cardinalidade de G menos a cardinalidade da interseção entre C e G. Ou seja, o número de cantores mais o número dos guitarristas menos os integrantes que fazem ambos. Então eu estou subtraindo aqui este 2 porque eu contei ele por 2 vezes, quando eles estavam no conjunto dos cantores e quando eles estavam no conjunto dos guitarristas. Sendo assim, o número de integrantes é 9. Então a gente termina aqui essa aula introdutória sobre teoria de conjuntos e na aula que vem a gente começa especificamente a probabilidade.